Bom dia, irmãos. É um prazer estarmos aqui novamente para adorarmos ao Senhor. Vou ler um texto de Mateus 11, onde Jesus estava ensinando aqui os discípulos. Ele fala assim, sobre o jugo, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em dias que nós estamos com um jugo tão pesado, né? Vivendo situações difíceis. Essa semana nós sofremos com a perda de uma pessoa conhecida do nosso grupo, que nós estávamos orando. É difícil a gente conseguir pensar, poxa, mas está pesado. Mas Jesus faz o convite. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o nosso convite hoje é que você, onde você esteja, louve a Deus conosco, confiando nessa graça. É a graça dele que é maravilhosa e é tremenda, que cuida de nós. Vamos confiar. Que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Que tremenda graça, que infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno Cordeiro de Deus. Que tremenda graça, oh que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim.
Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele faz por nós. E outra forma de nós o adorarmos também é servi-lo. Nós temos aprendido que o que o Senhor também quer de nós é a mutualidade, a reciprocidade. Se alguém tem te ajudado, glória a Deus por isso, né? Mas nós temos também que fazer a nossa parte. Quantos irmãos aos nossos lados, né, ao nosso redor, estão passando por dificuldade, desemprego, né, o luto? Às vezes é um abraço que nós não podemos dar pessoalmente, mas uma ligação, né, mandar uma mensagem, né, estou orando por você, está precisando de alguma coisa. Nós, como Igreja Batista 21, temos feito isso. É tão bom receber uma oração, uma ligação. Também é tão importante nós suprirmos a casa desse nosso irmão. Jesus nos ensinou, né, na oração, que venha o teu reino, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Como é bom quando a gente está na mesa, né, agradecendo pelo pão, mas tem tantas pessoas que precisam. Então eu te convido agora a dar a sua oferta, a entregar seu dízimo, também ajudar a quem precisa. Se você precisar da conta da igreja, depois é só você ou mandar aí pelo nosso canal, ou entrar em contato. E graças a Deus a nossa igreja tem vivido e sobrevivido em meio à pandemia, em meio online. Nós temos tido outras necessidades, outras despesas, né, para conseguir que esse culto chegue até você. E não só o culto, o mantimento para quem tem necessidade. Que o Senhor continue nos abençoando e que a nossa oração realmente seja como a que Jesus nos ensinou, e que venha o reino dele, que é um reino de justiça, paz, amor e alegria. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu.
poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Senhor, muito obrigada, porque Teu é o reino, o poder e a glória. Receba o nosso louvor, receba os nossos dízimos, receba as nossas ofertas, Senhor. Receba a nossa vida como adoração diante do Teu altar. Fala conosco através da Tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, tudo bem? Agradeço o privilégio de poder estarmos juntos novamente, eu poder entrar aí na sua casa, possivelmente no ambiente que você está aí com a sua família nesse domingo, ou eventualmente em outro dia que você nos assistir. E eu quero te convidar para a leitura bíblica, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Hoje é um dia muito especial para nós, porque nós celebraremos a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um fato muito marcante para a nossa fé, para a nossa história, para o nosso conceito e vivência de igreja. E é justamente a partir desse texto que eu quero trazer a mensagem do Senhor ao seu coração. Olha só, 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 17. O texto diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo: entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos entre vós quais são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, um fica com fome e outro se embriaga. Se vocês não têm casa onde comer e beber, ou desprezam a casa de Deus e humilham os que nada têm, que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberes em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que come ou bebe o pão do Senhor e o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e então coma desse pão e beba desse cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Porém, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver com fome, que coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, eu darei instruções a vocês. E aí depois ele segue com outras instruções. Vamos orar?
Bendito Senhor, graças te damos, Pai, por estarmos juntos, ainda que distanciados fisicamente, mas juntos, num só Espírito, em torno de uma só palavra e em nome de um só Senhor. Tu és o nosso Senhor. Que o teu Santo Espírito, Pai, fale conosco, hoje aqui, e com todas as pessoas que este conteúdo, este culto, possa alcançar. Por isso nós te agradecemos, crendo que assim será, Pai. Amém. Bom, dias de crise, talvez em alguns ambientes, talvez aí onde você está, um pouco mais ameno, mas a realidade é que a crise ainda permanece pelo mundo. Não bastasse a crise pandêmica que envolve o mundo, a crise política que afeta o nosso país, a crise econômica que também afeta o mundo todo, vivemos outros medos. Mais recentemente, a nuvem de gafanhotos que começou lá no Paraguai, que veio para o Uruguai, que está na Argentina, aliás, que pode passar pelo Uruguai e pegar o sul do Brasil. Recebi muitas perguntas apocalípticas sobre essa nuvem de gafanhotos. E mais recente, os ventos fortes, quase que tornados no sul do Brasil, especialmente em Santa Catarina, que atingiu pelo menos 130 municípios de Santa Catarina, destelhando casas e provocando prejuízos enormes. Talvez a gente pense, é o fim do mundo. Jesus está voltando, como é que é isso? É a praga do Egito, do gafanhoto, porque de fato a praga do gafanhoto foi a 8ª praga do Egito. Estaríamos fora de ordem nesse caso, se ela não fosse a primeira, ou a segunda, ou a terceira. Mas a verdade é que esse pensamento apocalíptico do final dos tempos deve ser um pensamento não desse momento, deve ser uma reflexão quase que cotidiana da nossa fé. Porque o próprio texto sagrado da ceia fala que nós tomamos a ceia anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então a nossa expectativa é que Ele venha. Nossa expectativa é que Ele venha a qualquer momento, com praga ou sem praga, com vento ou sem vento, mas que Ele venha buscar a sua igreja. Essa é a nossa expectativa. É com esse horizonte que nós temos que viver. Ao mesmo tempo, não precisamos estar apavorados com nada, porque se nós vivemos em Cristo, o apóstolo Paulo diz assim: se eu estou com Cristo, o viver é lucro e o morrer é ganho. Eu ganho de toda forma, porque se eu viver, eu vou viver para Cristo, eu vou fazer o que Ele me chamou para fazer. E se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Então, não tenho grandes preocupações. As pessoas que eu conheci, mais profundas na sua experiência com Deus, não tinham medo de morrer. Por quê? Porque elas tinham a convicção de que elas estavam com Cristo e em Cristo, vivendo ou morrendo. É lógico que nós respeitamos todos que têm medo de morrer. Aliás, eu confesso que quando eu penso a respeito da morte, eu sempre penso, está cedo, né? Tem tanta coisa ainda que eu gostaria de realizar, tem tanta coisa que eu gostaria que acontecesse na minha vida e na vida de quem está perto de mim, na vida da nossa igreja, que eu não quero ir tão cedo. Mas a verdade é que a nossa expectativa e a nossa oração sempre tem que envolver o horizonte do Jesus que virá buscar a todos nós, buscar a igreja do Senhor. Agora, esse texto tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Porque, aliás, a ceia do Senhor, ela foi instituída no momento de Páscoa. E a Páscoa foi instituída justamente no momento da saída do Egito. As 10 pragas foi o movimento de Deus para demonstrar todo o seu poder a Faraó. Foi o movimento de Deus para sinalizar todo o seu poder ao povo hebreu. E depois da última praga, da 10ª, da praga que matou os primogênitos, eles saíram. E eles saíram celebrando a Páscoa. Eles celebraram o cordeiro com pão sem fermento. E aquele foi também o último jantar da saída do Egito, de um ano novo, de uma vida nova,
para todo aquele povo. E aí sim, peregrinaram pelo deserto, até alcançar a terra prometida. Depois Jesus, na semana da Páscoa, como é celebrado até hoje pelos judeus, ele reúne os discípulos e celebra esse jantar, esse momento especial de Páscoa, e segue para a sua paixão, segue para a sua cruz, naquela mesma semana. E a Páscoa é essa marca. E aí, para nós, a Páscoa, na verdade, virou uma ceia. E na tradição da igreja evangélica, na grande maioria delas, é uma ceia que a gente celebra mensalmente. Que todo mês a gente entende que é importante cumprir esse ritual sagrado, místico, belo, da presença do corpo e do sangue de Jesus, da morte e da ressurreição do Senhor. E aí então o apóstolo Paulo escreve aos crentes de Corinto, porque as coisas não estavam muito bem com essa igreja. E aí ele dá instruções a respeito da ceia. É verdade também que a ceia nos primeiros anos da igreja era muito mais um jantar do que um momento mais simbólico como a gente faz hoje. Era muito mais, inclusive era chamado em alguns lugares, em algumas igrejas locais, de festa ágape, festa do amor ou festa da comunhão, porque era um jantar festivo. E aí Paulo escreve dizendo que não tinha elogios a fazer para a igreja, porque a igreja estava se reunindo e fazendo mal. Por que estava fazendo mal? Primeiro porque havia divisões. O começo do texto de Corinto vai dizer que havia irmãos que diziam que era de Paulo, outros que eram de Apolo, outros diziam que não eram de nenhum deles porque eram de Cristo. Cada um com um líder, cada um com uma ideia de liderança na sua cabeça. E Paulo já critica isso e diz, não é assim a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é uma, e deve ser uma só. E aí ele segue dizendo que quando vocês se reúnem para comer, então, vocês não esperam uns pelos outros, assim um come, se farta, bebe, se embriaga, inclusive, porque a ceia era de fato com vinho, e outros ficam com fome porque chegam depois. Eu já falei um pouco desse texto aqui. O contexto aqui é que, como era uma mesa de jantar, e as pessoas traziam a sua contribuição para essa mesa, como é o nosso café comunitário em tempos de culto presencial, haviam aqueles que chegavam mais cedo, porque eram senhores, eram empresários, eram pessoas que não tinham horários tão rígidos ou não precisavam trabalhar até tarde. E aí essas pessoas chegavam com seus pratos belos e faziam questão de comer tudo. E quando chegavam os outros, funcionários, escravos, pessoas que não tinham horário para sair do trabalho, ou que saíam muito tarde, quando chegavam à igreja estavam morrendo de fome. E não havia nada para eles, porque quem chegava antes comia tudo. E aí o apóstolo diz, olha, esse momento da ceia é um momento especial, é um momento espiritual, é um momento da comunhão da igreja, é um momento de vocês se ajuntarem ao redor da mesa, e ao invés de serem abençoados por esse momento, vocês serão condenados por esse momento. Ao invés de invocarem a presença de Cristo nesse momento, como um abençoador, o Cristo presente nesse momento vai ser o julgador de vocês. E vai ser o condenador. Por quê? Porque vocês estão comendo, se fartando, se embriagando, enquanto outros não têm nem o que comer. E Paulo fala, é por isso que vocês estão humilhando as pessoas e desprezando a igreja. Desprezando o irmão mais simples, a irmã mais simples, que chega e que não tem o que comer. E aí ele dá toda a instrução da ceia, e ele acaba tirando de foco o jantar, na verdade, porque ele vai dizer quem tem fome, quem come em casa, e a ceia do Senhor vai tomar um caráter mais simbólico, envolvendo o pão e o cálice nessa ação espiritual, e não tanto no alimento comunitário de toda a comunidade cristã. E aí ele vai dar a instrução que a gente segue, que a gente reconhece, que a gente repete a cada ceia. Bom, eu fiquei pensando nesse texto, eu fiquei pensando nesse contexto todo da igreja de Corinto, eu fiquei pensando em nós. Nesse momento de crise, além das questões apocalípticas que surgem, aliás, tem irmãos pedindo para a gente fazer um estudo de Apocalipse, agora que nós terminamos o de Jó, há também uma busca natural e até necessária por sobrevivência.
Afinal, estamos em crise. Eu lembro no início da crise que as pessoas correram para o supermercado, comprar um tanto de papel higiênico. Toda vez que lança a ideia de uma medicação nova, todo mundo quer correr para a farmácia e comprar a medicação. E a gente vai ficando nesses apavoros às vezes. Mas o que eu tenho a dizer, para que você fique atento a respeito disso, em primeiro lugar, é que nesse momento de crise, apesar de nós estarmos sim buscando sobreviver, apesar de sim nós tivemos que replanejar a nossa vida financeira, por exemplo, apesar de sim nós estarmos vivendo uma crise econômica que tende a aumentar, o recesso vão ser dias difíceis para nós enfrentarmos. Alguns de nós tiveram redução de salário nesse período, e é complicado mesmo reduzir o orçamento, e às vezes um orçamento que já é apertado. Às vezes, psiquicamente, a gente fica abalado, preocupado, nervoso, ansioso. Vai para a terapia, vai para o psiquiatra, aumenta a medicação. Tudo isso nos envolve. Mas apesar de tudo isso e desse instinto de sobrevivência necessário no momento de crise, reinvenção no trabalho, momento de criatividade para trabalhar em casa e para estabelecer novas rotinas e novos caminhos, que ao longo desses há quase 4 meses a gente já meio que se adaptou talvez, já temos falado tanto em um novo normal. Há um risco muito grande de nós nos assemelharmos aos coríntios, na seguinte perspectiva. Em nosso instinto de sobrevivência, sobressair o nosso egoísmo. No nosso instinto de autopreservação, nós assumirmos um egoísmo tal que a gente não se preocupe mais com o nosso irmão, que a gente não se preocupe mais com o nosso familiar, que a gente não se preocupe mais com mais ninguém, senão conosco mesmos, e com nossa própria sobrevivência. E eu quero te dizer, não é desse jeito que o cristão vive. Não é dessa forma que a igreja vai sinalizar ao mundo a verdade do Evangelho. No momento de crise, alguns vão dizer que a gente conhece de fato as pessoas. É no momento de crise que a gente vai reconhecer a generosidade ou o egoísmo delas. É no momento de crise que a gente vai ver de fato quem está se importando com a comunidade e quem está se importando apenas consigo mesmo. Graças a Deus, nesses tempos de crise, a gente tem conseguido se cuidar como comunidade, pelo menos uma parte de nós. Graças a Deus, nesse momento de crise, a gente tem conseguido cuidar de pessoas de fora da nossa comunidade, dando um testemunho de generosidade, a partir da nossa campanha permanente de doação de cestas básicas. Mas é verdade que nós temos que estar atentos, porque esse monstro egoísta, narcisista, ele habita o coração de todos nós. Essa preocupação com o dia de amanhã, essa ansiedade toda, faz parte da nossa constituição. E se a gente não tiver cuidado, é um monstro que tomará conta da nossa vida. E pior, corremos o risco de nem nos darmos conta. E é por isso que o apóstolo Paulo diz assim: olha, quer saber? Se vocês fizessem um autoexame, vocês nem seriam condenados. Porque vocês perceberiam o que vocês estão fazendo e vocês mudariam de atitude. Agora, vocês não estão fazendo um autoexame, vocês não estão olhando para si mesmos, vocês só estão comendo, bebendo e seguindo a sua vida, sem se importar com mais ninguém. Isso não tem a ver com a nossa fé. A nossa fé é a respeito de um Deus que morre por nós. É a respeito de um Deus que ama, e que ama a tal ponto que dá a vida em favor da humanidade. E da igreja nós não podemos esperar menos que isso. Como seguidores de Jesus, é necessário que a gente esteja na disposição de doar também. E a nossa autopreservação não pode ser desculpa para o nosso egoísmo. A gente precisa assumir o nosso pecado e nomeá-los, inclusive. Sabe que uma vez, num processo de formação espiritual, a gente fez uma oração escrita na Lectio Divina, que é um jeito de cultivar a espiritualidade, e eu escrevi a minha oração.
E eu escrevi a minha oração, e a minha oração tinha elementos de confissão. Senhor, me perdoa pelos meus pecados e tal. E aí o meu mestre ouviu aquela oração e disse, eu posso corrigir sua oração? Eu falei, pode. Ele falou, essa oração foi de confissão? Eu falei, foi. Ele falou, mas não foi direito. Ele falou, você deve ter pensado em alguns pecados quando você escreveu aí, pecados. Pecados que você tem, ou que te incomodam, ou que te afetam efetivamente. Aí eu falei, é verdade, eu pensei. Ele falou, então refaça a sua oração e escreva. Nomeie-os. E aí vai ser uma coisa. E aí eu refiz a oração, nomeei, escrevi, e depois revi. Naquele pequeno grupo, era um pequeno grupo, acho que estávamos em 3. E foi muito mais duro, muito mais difícil, porque eu tive que nomear o meu pecado. Mas, ao mesmo tempo, foi muito mais libertador. Porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. A Bíblia diz para a gente confessar os pecados uns aos outros para que possamos ser curados em Tiago. E eu sei que a gente não tem nomeado muito os pecados ultimamente. Ultimamente a gente fala em falhas, em pecados de forma geral. E às vezes a gente nem fala de falha ou de pecado, a gente fala de distúrbios psicológicos. A gente fala, às vezes, da perspectiva da personalidade, da perspectiva da doença psíquica. Não que não exista traços de personalidades diferentes, não que não exista doenças psíquicas que nos deixam assim ou assado, efeitos da vida, medicações para tratamento, terapias, técnicas psicológicas, etc. Tudo isso a gente considera e valoriza. Você que me conhece sabe disso. Mas eu estou falando também que falta a nós chamarmos pecado de pecado. Muitas vezes. E falta a nós assumir, olhar no espelho, e aí não pode ser o outro, porque se for o outro vai ser uma acusação, tem que ser a gente mesmo. A gente tem que olhar no espelho e dizer, eu acho que eu estou sendo egoísta. Não, eu estou sendo egoísta. Eu estou sendo narcisista. Eu estou pensando só na minha sobrevivência. Eu estou como aqueles irmãos que chegam primeiro, comem tudo que tem e não deixam mais nada para ninguém. Eu não estou considerando, enquanto a minha mesa está farta, se alguém não tem. Eu não estou considerando, eu que estou empregado, o meu irmão que ficou desempregado. Eu não estou considerando, eu que tenho recursos aqui, eu não estou considerando aquele primo, aquele parente, aquele amigo que não tem. Eu não estou considerando, eu que estou aqui eu, por exemplo, que estou passando essa quarentena com a minha esposa, os dois trabalhando dentro de casa, tendo o conforto do lar, tendo escritório com cadeira macia, com mesa, com os nossos computadores, os nossos livros, os nossos instrumentos de trabalho, todos ali à disposição. E as pessoas que não têm toda a estrutura? E as pessoas às vezes que têm estrutura, mas estão sozinhas. E o sofrimento delas não é exatamente do pão, não é exatamente de uma estrutura de trabalho, mas é de afeto. É de carinho, é de conversa, é de diálogo. E é importante a gente parar e se examinar. A gente olhar no espelho com verdade. E com a verdade da Escritura. E dizer, deixa eu ver aqui se eu estou de fato agindo como um discípulo de Jesus nessa crise. Deixa eu ver aqui o que diz a Escritura a respeito disso. E como é que eu devo enfrentar essa crise? E como é que eu devo ajudar as pessoas nessa crise? E como é que eu devo deixar de ser autocentrado nessa crise? E ser mais solidário, e ser mais altruísta, e ser mais amoroso, e ser mais compassivo. E quando eu identifico o meu narcisismo, quando eu identifico o meu egoísmo, quando eu identifico todo tipo de idolatria que possa haver no meu coração, como diz Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Eu preciso
me confessar. Eu preciso dobrar o meu joelho e falar com o meu Deus a respeito dos meus pecados. Eu preciso ter um irmão perto, um amigo espiritual, um discipulador, quem sabe. Alguém que possa ouvir a respeito desse meu pecado e me ajudar a vencê-lo, a sair de mim mesmo e do meu próprio ego na direção do meu próximo. Eis o desafio da fé cristã para todo o tempo. E nos dias de crise, mais ainda. Nos dias de crise, você vai mostrar quem você é. E eu confesso que eu tenho tido gratas surpresas. Pessoas na nossa comunidade que pareciam que nem estavam assim, muito assim por perto, estão se mostrando generosas nesse período. Estão se mostrando afetuosas nesse período. Estão se mostrando presentes nesse período na vida da comunidade. E eu digo, glória a Deus, que incrível que o Espírito Santo está fazendo. Mas é também verdade que alguns que a gente conta, às vezes não estão tão se importando, não estão tão envolvidos, não estão tão solidários, não estão tão atentos uns aos outros. É verdade que eu não posso e nem devo e nem quero julgar ninguém. E esse texto fala a respeito do auto-julgamento. Fala a respeito de olhar para si mesmo. Então, o meu convite para você é que você olhe para si mesmo. Talvez você está focado na sua sobrevivência. E eu acho que há momentos em que a gente só consegue sobreviver. E ok. Há momentos de crise que nós só conseguimos sobreviver. E a gente vai lutar por sobreviver. Mas já são 100 dias. A maioria de nós já se rearranjou, já se readaptou. A maioria de nós já se reorganizou. E aí você não pode ficar olhando só. Você não pode ficar olhando só para a sua casa. Você não pode ficar olhando só para a sua despesa. Você não pode ficar olhando só para os seus sentimentos. Senão, olhar para o outro. Olhar para a mesa do outro, olhar para o sentimento do outro, olhar para a vida do outro e encontrar uma oportunidade de solidariedade. Solidariedade do afeto, solidariedade do recurso, solidariedade da partilha, do pão, do amor, da ligação, do abraço virtual, da conversa, da confissão, da comunhão, do compartilhar. Partilha do pão. Eu não posso dormir bem com a mesa farta e o meu irmão se preocupa. Eu não posso dormir bem quentinho na minha casa com edredons e cobertores e aquecedores. E tem gente passando. Não posso, não é possível isso. Isso não é a fé cristã, isso é outra coisa. A fé cristã é necessariamente a respeito de um Deus que morre, de um Deus que se entrega, de um Deus que dá a vida por nós. Essa é a nossa fé. E essa é a nossa vida. Jesus diz, vocês não têm vida em vocês mesmos. Eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, porque a vida que vocês têm é uma vida de pecado e que vai levar vocês à destruição. Agora, eu vim dar a minha vida por vocês. E aí sim vocês vão ter vida. Aí sim vocês vão ter uma nova vida. Aí sim vocês vão nascer de novo. Aí sim vocês vão nascer do Espírito. Aí sim vocês serão espirituais. Experimentarão uma outra realidade, uma outra vida. Portanto, gente, é hora de mostrar a nossa nova vida. Portanto, é mais do que hora da igreja se mostrar igreja com I maiúsculo. É mais do que hora a gente mostrar a nossa força, a nossa unidade, a nossa ação no mundo como corpo de Cristo, o testemunho da nossa fé, a esperança da ressurreição, mostrar que a gente
não tem medo da morte. Isso não significa que a gente vai sair se contaminando e contaminando os outros por aí, mas significa que a nossa esperança última venceu a morte. Agora, enquanto estamos vivos, nós temos de honrar o Senhor a quem servimos. Nós temos de honrar o nome que carregamos, mostrando solidariedade, amor, generosidade. Essa é a hora do testemunho da igreja. Distantes fisicamente, unidos virtualmente. Como se sempre estivemos unidos com Cristo. Você nunca viu Jesus, provavelmente. Mas você sempre esteve unido com Ele, não é verdade? Nós não vemos a Deus, mas nós estamos unidos com Deus. Por isso nós não estamos vendo uns aos outros, senão pelos vídeos e outros meios. Mas nós estamos juntos uns com os outros. E como Igreja 21, nós estamos tomando todo o cuidado do mundo e vamos ter toda a cautela para a volta do culto presencial. Não estamos com pressa. Não estamos com pressa, estamos morrendo de saudades, mas não estamos com pressa, estamos preocupados em oferecer o nosso testemunho de igreja, inclusive cuidando da saúde uns dos outros, inclusive cuidando da mesa uns dos outros, inclusive cuidando da comunhão de uns com os outros, para quando a gente se encontrar fisicamente, ser uma festa e uma celebração incrível. Mas é uma festa, uma celebração daquilo que a gente já está vivendo. Na realidade, onde estamos, mesmo no meio da crise que estamos vivendo. O povo de Deus, no mundo, sempre viveu muitas crises. Como todo mundo, mas sempre passou por elas, dando testemunho da sua fé e honrando o nome do Senhor. Por isso, aproveite essa ceia. Aproveite este momento para o seu autoexame. Aproveite esse chamado do apóstolo Paulo de examinar a si mesmo. Confesse os seus pecados a alguém ou a si mesmo. Se for confessar a si mesmo, leve um caderninho, folhinha, caneta na mão. Escreva. Examine-se. Peça. Deus te perdoe, te cure, te livre do egoísmo, do narcisismo. Tanto a todos nós. Que você seja a resposta de Deus para outras pessoas, mesmo em meio a crise. Ou principalmente no meio da crise. Obrigado, Senhor, pela tua presença mística aqui entre nós. Teu Espírito Santo que habita o nosso coração. Que tome conta também da nossa mente. E que, Senhor, perdoe os nossos pecados. Todo o nosso egoísmo, todo o nosso narcisismo. Toda a ideia de estarmos centrados em nós mesmos, buscando só a nossa autopreservação e nada mais. Seja perdoado pelo Senhor. De forma que a gente ganhe do Senhor a generosidade, a comunidade, a fraternidade, o altruísmo que o Senhor demonstrou na sua cruz, principalmente. Quer que a sua igreja viva. Perdoa e nos dá este coração parecido contigo, de forma que a nossa presença no mundo, de fato, seja a marca da nossa fé. Nós sejamos dignos de levar o nome de cristão. Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Você é do Senhor. Ele esteja conosco. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito
neste sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o mais torpe pecador, porque mais alvo que a neve o teu sangue nos torna Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, mais que a neve, sim, neste sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve serei. Se nós a te confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, mais que a neve, sim, neste sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve serei. Senhor Jesus, naquela última noite com os discípulos, o texto sagrado diz que ele pegou o pão, partiu e serviu aos discípulos, dizendo: esse é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Fazendo assim, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. John Stott diz que Deus decidiu ser lembrado pela sua morte. Jesus fez muitos milagres, fez muita coisa durante a sua vida, pelas quais nós podemos lembrar. Mas o memorial, símbolo da nossa fé, é a memória da sua morte, por nós, por mim e por você. Por isso, pegue também o pão, sirva quem está com você nesse momento. Muito obrigado, Senhor, por ser esse pão partido por nós naquela cruz. Comemos juntos agora, em memória, em gratidão a Ti. Vamos comer o nosso pão.
Escritura Sagrada diz também que Jesus pegou o cálice. E ele disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Esse é o marco do sangue de Jesus. A Bíblia diz que onde a vida há sangue, a vida está no sangue, diz a Bíblia. Então Jesus derramou a vida dele sobre nós. Então agora sirva o cálice com quem você estiver aí, como eu vou servir aqui aos nossos irmãos. E agora juntos nós vamos agradecer a Deus também pelo cálice e tomar. Mais uma vez, gratidão, Senhor Jesus. Agora também pelo teu sangue derramado por nossos pecados para nos fazer alvos mais que a neve. Obrigado, Senhor. Podemos tomar o cálice juntos. Depois da ceia, o Senhor partiu para a sua cruz. Graças a Deus, nós já sabemos o final dessa história. E ela termina com a ressurreição do Senhor. E por isso, nos alegramos, agradecemos a Deus, porque nenhuma crise, nenhuma dor, e até mesmo a dor da morte, que é talvez a mais terrível delas, pode nos deter, porque o nosso Cristo ressuscitou e há de nos ressuscitar também. Então louvamos e agradecemos a Deus e seguimos confiantes na ressurreição que vem a partir do nosso Senhor Jesus e que alcança a nossa vida. Que Deus te abençoe e que você permaneça firme nessa esperança. A esperança da ressurreição, a esperança da vida para todos sempre, que Jesus promete a nós, que cremos na sua morte e na sua ressurreição. Que Deus te abençoe, uma ótima semana, fica com Deus. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido
trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir seu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Jesus, Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. uma boa semana, que nós possamos adorá-lo pelo que Ele é, porque Ele é digno, Ele é santo, Ele é poderoso. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Amém.